Hora de conversar com Mônica Bergamo. Os senadores fazem hoje a reunião prévia da CPI da pandemia, que será oficialmente instalada no dia 27. 22 mais 5, terça-feira que vem, né, Mônica? O que a gente Exato. apurou aí sobre essa reunião? O que pode sair dessa reunião de hoje? Bom dia, Mônica. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Primeiro vão se reunir os senadores, que é do chamado grupo independente e do grupo de oposição, que são os senadores que têm maioria nessa CPI, né, Megali? E uma das preocupações iniciais, isso é uma coisa curiosa, de senadores é com as redes sociais, quer dizer, como que a opinião pública pode influir na condução dos trabalhos de uma CPI, o que sempre acontece historicamente nas CPIs, mas como que você pode filtrar as mentiras e as fake news que fatalmente vão ser espalhadas como instrumento político contra o funcionamento da CPI. Então, uma das providências que estão sendo tomadas, representantes do Twitter estão indo conversar na próxima semana Megali, com o senador Renan Calheiros, que vai ser o relator da CPI da Covid-19, para se estudar formas de fazer isso. Já há isso vai ser discutido hoje, quer dizer, já há ali no Senado o uso de alguns aplicativos que conseguem filtrar perfis falsos, robôs, né, que são máquinas que espalham mentiras, ou então perfis que eles chamam de perfis falsos, ou seja, que uma pessoa cria, sei lá, 100, 200 perfis que são verdadeiros, quer dizer, eu, Mônica, estou por trás desses perfis, não é uma máquina que está por trás, mas esses perfis só servem para espalhar mentiras e fake news. Então, para evitar que esse tipo de coisa conturbe os trabalhos da CPI, haverá um debate sobre como tentar evitar isso, né? Por exemplo, você fala o seguinte, o Megali chega para mim e fala assim, bom, nós fizemos um comentário hoje, como é que foi a repercussão nas redes? 100 mil citações, 100 mil citações, sim, 95 mil contra, bom, mas dessas 95 mil, 100% são robôs, então isso não vai contar para nós, para a gente saber se o nosso comentário está sendo bem entendido ou não. Então, isso é uma das providências que eles vão tomar. A outra, né, Megali, é discutir quem vai ser chamado para essa CPI logo de cara. Como é que vai ser o chute inicial dessa CPI que está preocupando tanto o Palácio do Planalto? Uma coisa já é certa, né? Por exemplo, apesar de foco principal ser, obviamente, a condução do governo federal na epidemia, né? O presidente Jair Bolsonaro, pessoalmente, ele deve ser poupado. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo que se configure algo grave, que se descubra algo grave na conduta do presidente da República ou na conduta do governo federal, o presidente Jair Bolsonaro não deve ser chamado para depor. Primeiro porque, segundo alguns senadores falaram para mim, outras CPIs já tentaram chamar presidentes da República e isso conturba demais politicamente uma CPI, atrapalha as investigações, então não há nenhuma disposição política de chamá-lo. Além de tudo, há impedimentos, eles acreditam que há impedimentos, que uma tentativa de se chamar o presidente, por exemplo, iria parar no Supremo Tribunal Federal, porque o artigo 2º da Constituição diz que os poderes são independentes, tem que funcionar de forma independente e harmônica, né, e convocá-lo para depor ali numa comissão do parlamento, poderia ensejar esse tipo de discussão. Então a gente já sabe quem não vai ser chamado. Governadores, embora os senadores ligados ao governo queiram chamar os governadores, também pelo mesmo motivo não vão convocar governador algum para prestar depoimento. O que eles podem é convidar governadores, isso sim está sendo pensado, convidar governadores para falar de problemas que tiveram com o governo federal, mas os governadores não serão investigados nessa CPI. O que pode investigar é a aplicação de recursos federais, mas também nós não vamos ser sentados lá governador algum. Então, o que nós vamos ver sentado lá, Megali? Ministros da saúde do Bolsonaro. Qual é a ordem? Também isso vai ser discutido. Há senadores que defendem que logo de cara se chame o atual ministro da Saúde, Queiroga, porque seria algo urgente
saber em detalhes as providências que estão sendo tomadas para a gente ter vacinas, que é tudo que a gente está precisando nesse momento, e a gente está vendo aí que, de novo, vai ter um atraso no cronograma, só em setembro os grupos prioritários vão terminar de ser vacinados, a previsão é que seria um pouco antes, enfim, e há pessoas que acham que, não, o primeiro que tem que ser chamado lá já é o Luiz Henrique Mandetta, que saiu atirando, que segue atirando no governo e que pode dar todo um mapa, né, de caminhos a serem seguidos sobre providências que deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas na condução da epidemia. Então, muito trabalho pela frente, Megali, vamos chamar também a Anvisa, né? A Anvisa, provavelmente algum diretor da Anvisa vai ter que ir lá dar explicações sobre prazos, demora para aprovação de vacina, se demorou, se não demorou, por que não aprova a Sputnik russa, que já está pronta aí para desembarcar no Brasil. Então, o roteiro mais ou menos vai ser isso, Megali. Primeiro, quem não vai ser chamado? Bolsonaro, governadores, e depois a ordem dos trabalhos, quem vai ser chamado primeiro. Há essa divergência, né? Se começa pelo Mandetta, ali atrás, já falando de todos os problemas que a gente teve ali no começo, fazer uma cronologia para desembocar em responsabilidades, ou se já começa chamando os atuais ocupantes dos postos, os atuais ministros, para saber que providências urgentes estão sendo tomadas para a gente tentar sair dessa tragédia que a gente está, Megali. Uau, passou a régua, hein, Mônica? Uma aula. Bom, o Mandetta certamente vai ser um depoimento explosivo, né? Mas eu já falei aqui, repito, eu quero muito acompanhar o depoimento do Nelson Teich, porque ele é muito discreto, né? E ele até hoje não deu uma longa entrevista colocando em palavras aquele desconforto que a gente via no semblante dele, naquele mês em que durou o reinado de Teich ou breve, né? Foi muito curto, mas muito intenso. Ele ficou sabendo de determinações, decretos do presidente durante entrevistas coletivas, aquele desconforto dele na famosa reunião ministerial de abril. Eu tô doido para ver o que o Nelson Teich tem para contar a respeito da relação dele com o presidente. Mas você sabe, Megali Mônica, para quem acompanha o Teich nas redes sociais, eu, pelo menos, tenho essa percepção de que agora é um outro Teich, né? Ele chega a ser engraçado em vários momentos, ele é meio atrapalhado em outros, mas ele tem falado bem abertamente, assim, nas redes sociais, tem sido contundente, tem sido bem crítico, assim, nas redes dele. Também já vi, assim, uma entrevista um pouco mais longa em que ele estava com esse tom também, sabe? É um tom quase aliviado de quem foi ministro e, assim, soltando mais o verbo, sabe? Vai ser interessante de acompanhar mesmo. A gente tem, você imagina, quer dizer, o atual ministro Marcelo Queiroga, tudo que ele tem feito, né, que é o que restou, na verdade, é a negociação da questão das vacinas, né, e use máscara, ele sempre fala, vou tentar convencer o presidente da República, porque isso seria fundamental, né, e ontem a gente vai nas redes sociais e vê o presidente com vários de seus ministros e auxiliares, um almoço, né, para defender o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, todos rindo, sem máscara. Olha a dificuldade, né? Quer dizer, o ministro da Saúde pede, praticamente implora, né? E aí vão todos dando muita risada, né? No momento em que estava muita gente morrendo, né? Pessoas, a gente está tendo relatos de pessoas amarradas nas camas no CPI porque não tem kit de intubação, mas não, eles estão lá dando risada sem máscara, né? Ô, Mônica, deixa eu aproveitar, então. Ela é muito grave. Deixa eu aproveitar. O Felipe vai me matar, porque o tempo já estourou, mas eu preciso perguntar. O Queiroga deu uma declaração na segunda-feira à noite, segunda-feira à noite, culpando a população, né, pela pandemia, dizendo, se vocês brasileiros, tivessem usado máscara, tivessem praticado isolamento, a gente não estaria nessa situação. Ou seja, dizendo, se vocês tivessem feito tudo aquilo que o presidente mandou você não fazer, a gente estaria numa situação melhor. Eu imaginei que aquela declaração cairia como uma bomba, que o Queiroga seria imediatamente demitido e começaria uma... Parece que não repercutiu nada, que ficou meio que por isso mesmo. Mas eu não estou entendendo o seu... Desculpa. A pergunta é, você apurou alguma repercussão desse discurso em Brasília, sim, Mônica? Mas porque você acha que ele deveria ser demitido por esse discurso? Eu não acho. Não, eu estou de acordo. Mas eu imagino o presidente da República ouvindo um negócio desses. Eu concordo com o Queiroga. Eu acho que poderia pelo menos ouvir, porque, veja bem,
óbvio que a condução é do governo, e o governo teve uma política, a gente tem entrevistado especialistas, e ontem mesmo no Ponto a Ponto, na Band News TV, entrevistamos uma professora que falou isso, você não teve omissão do governo, você teve ação do governo, você teve medidas jurídicas para obstruir políticas de isolamento nos estados. Você teve medidas, você teve o presidente falando mal de máscara em lives, você teve o presidente fazendo propaganda de remédio que não funciona em live, você teve ação, você não teve omissão. Teve omissão em alguns pontos e ação em outros pontos. Mas óbvio que tem uma parcela da população que tem responsabilidade, e tem mesmo, porque sabia dos perigos, e nas festas de fim de ano foram para festa clandestina, foram sem máscara, foram para todo lado, e a gente já sabe, não precisa repetir aqui. O curioso é que depois do próprio ministro da Saúde tentar mudar o rumo, o presidente aparece aqui, é só colocar o Twitter dos seus ministros que você vai ver o presidente sorridente, sem máscara, né? Todos do lado do outro. Quer dizer, segue o rumo. Então a gente estava falando do Nelson Taik, imagine o Marcelo Queiroga quando sair do governo, vai ter muito para contar também, né, Megali? Todo mundo vai ter muito para contar, e a Mônica vai ter muito a apurar a partir de terça-feira. Então, Mônica Bergamo volta a conversar conosco amanhã, neste mesmo horário. Boa quinta, Mônica, até amanhã. Até amanhã.